nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa tarde, povo de Deus. Vocês almoçaram bem? Bem ou muito? Bem, né? Moderadamente. Reze comigo nessa tarde, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue de pé até que você ouça a proclamação da palavra de Deus. Nessa tarde, eu tenho a missão de partilhar com vocês um dos textos que para mim é um dos mais impressionantes da Sagrada Escritura. O tema da nossa pregação será: quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Abra por favor a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de São João. No capítulo número 7, nós vamos ler a partir do versículo número 37. João 7, 37. No último dia, que é o principal da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Ele dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas comigo, aclamando a palavra de Deus. Agora você pode se sentar. Meus irmãos e irmãs, nesse texto maravilhoso aqui do Evangelho de João, nós percebemos que há uma tradição judaica sendo realizada, uma festa. O povo judeu, fazendo memória dos seus costumes, da sua cultura, eles celebravam 3 grandes festas que eram as principais festividades do povo judeu. A festa que é chamada de Pessah, uma festa que é chamada de Shavuot e essa festa chamada de Sukkot. Então são 3 festas: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. João começa a relatar que era o último dia da festa. Sabe aquela festa de padroeiro que vocês realizam normalmente nas paróquias? Sabem? Sabe aquele último dia onde se celebra de forma definitiva o padroeiro? Sim ou não? É o dia que tem mais gente, sim ou não? João faz justamente esse relato. Era o último dia da festa e, portanto, o dia em que haviam judeus vindo de todas as regiões. Esta festa, a dos tabernáculos, ela tinha uma particularidade. Nesta festa, que é chamada de festa dos tabernáculos ou festa das tendas, o povo judeu, eles saíam das casas onde eles habitavam, armavam barracas na volta de toda Jerusalém, e durante todo o período da festividade, eles ficavam morando em barracas. Por quê? Porque eles estavam lembrando-se, fazendo memória dos 40 anos onde o povo de Israel passou o deserto. Então eles estavam fazendo memória de um período onde eles eram nômades. Diz o texto da palavra de Deus que era o último dia. Portanto, haviam judeus de todas as regiões.
E diz a palavra de Deus então que Jesus ele fica num lugar de destaque. E diz a palavra que ele clamava, gritava em alta voz. Isso que significa o verbo clamar. E Jesus então de pé, ele dizia: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão, fluirão rios de água viva. Observe, minha gente, que o momento em que Jesus faz essa declaração é um dos momentos onde, na celebração da festa dos tabernáculos, o sacerdote pegava uma vasilha de água como essa, e ele derramava água sobre um altar de pedra, porque ele estava lembrando que, lá no deserto, quando o povo teve sede, olha só o que vai nos ensinar a palavra lá no livro do Êxodo. No capítulo número 17, no versículo número 6, anota aí. Diz assim a palavra de Deus: eis que eu estarei diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo, e a água jorrará. Assim o povo de Israel poderá beber. Eu vou proclamar de novo. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo, e a água jorrará dele, e o povo poderá beber. Guarde, por favor, essa expressão: ferirás o rochedo. Uma vez então que Moisés fere o rochedo, de uma pedra nasce uma fonte que saciou a sede do povo de Israel no deserto. Mas agora, minha gente, Jesus está fazendo uma declaração, se colocando de pé diante da comunidade, dos judeus, de milhares de pessoas. Ele começa a gritar: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Jesus está fazendo uma declaração. Ele declara que a fonte que é capaz de matar a sede do coração do homem já não é mais o rochedo do Horebe. A fonte que é capaz de saciar a sede do coração do homem tem nome. O nome da fonte é Jesus. Dá um chacoalhão no irmão que está do seu lado, diz isso para ele: só Jesus pode matar a sede do teu coração. Você precisa crer nisso. Levante os seus braços e diga: só Jesus pode matar a sede do meu coração. Deixa eu melhorar a pergunta: tem algum sedento aqui nessa diocese? Onde estão os sedentos? Digam: eu estou aqui. Sabe o que é interessante? João, ele tem uma capacidade fantástica. Ele se insere no texto, faz comentários. Ele aparece no texto não citando o nome dele, mas dizendo que ele é o discípulo amado. Nesse texto há um comentário. João, ao ouvir Jesus gritando, ele comenta quando ele vai escrever. Ele estava dizendo isto. E perceba que toda a conjugação verbal desse versículo está no tempo futuro. Eu quero pegar literalmente para proclamar esse texto sobre você. Ele dizia isto, vai dizer o Evangelho, referindo-se ao Espírito que haveriam de receber aqueles que crescem nele, visto que ainda não fora dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Nesse texto da palavra de Deus, João nos apresenta que existem duas condições para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Quantas condições? Quantas? Então mostra para mim, assim ó, quantas? Duas condições.
Diga para o irmão que está do seu lado, que talvez ele não saiba. Diga, são duas condições. A primeira condição, ela não dependeu nem de mim e nem de você. A primeira condição para que eu e você sejamos cheios do Espírito, ela dependeu de Jesus. Por quê, minha gente? Jesus, ele é um da Trindade, ele é o Verbo. A Jéssica pregou isso para nós, que o Verbo estabeleceu, ele habitou entre nós. A palavra que é usada no original grego para habitar é tabernacular, é armar a sua tenda. Nessa tarde de hoje, dá uma olhada na volta aí, olha na volta. Nessa tarde, os carismáticos da Diocese de Londrina estão dentro de uma tenda, um tabernáculo que foi armado pelo próprio Jesus. E eu preciso te dizer a verdade, Ele está aqui no meio de nós, amém? Da mesma forma, preste atenção nisso, Ele estabeleceu a sua tenda para habitar, para estar no meio do seu povo. Muito mais que isso. Ele renuncia à sua grandeza e à sua glória, e Ele se fez igual a mim e a você em tudo. Ele assume a nossa natureza. Ao assumir a nossa natureza que estava decaída em consequência do pecado, Ele eleva a nossa natureza em dignidade, e nele, em Cristo, eu e você somos reconhecidos como filhos de Deus. Levanta o seu braço assim comigo e diga, eu sou filho de Deus. Filho de quem? Para dizer isso você precisa encher a boca, dá um sorriso bonito e diga, eu sou filho de Deus. Exatamente, você é filho de Deus em Cristo. E vai dizer a palavra para nós em Filipenses no capítulo 2. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas ele se fez homem. Ele foi igual a mim e a você em tudo, exceto no pecado. E vai dizer então Filipenses capítulo 2, e por isso, Deus o elevou em dignidade, e concedeu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero dizer para você nessa tarde, Ele já está glorificado. Então a primeira condição para que eu e você sejamos cheios do Espírito está cumprida. Eu quero te convidar a dar uma salva de palmas para Cristo, porque foi Ele que operou essa obra em nós. O que resta então para que eu e você sejamos cheios do Espírito? Lucas no capítulo 11 vai revelar, pedi e recebereis, batei e a porta será aberta, todo aquele que procura encontra. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o seu Espírito a todos aqueles que lhe pedirem. Então, meu irmão, eu preciso te dizer nessa tarde, que a segunda condição que ainda não está cumprida, para que eu e você sejamos cheios do Espírito é pedir. Se eu e você clamarmos por Ele, Ele virá, Ele estabelecerá a sua morada no meio de nós, Ele realizará esse avivamento que nós estamos clamando nessa tarde de hoje. Reaviva Londrina é o pedido que nós estamos fazendo ao Senhor. Lá em Minas, eu sou o filho caçula da minha família. Minha mãe teve 13 filhos, portanto eu sou o 13º. Eu tenho 12 irmãos. Como sendo o caçula da minha mãe, eu me lembro de alguns fatos que marcaram a minha vida. O meu pai faleceu muito cedo, ele faleceu, eu tinha 1 ano de idade. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava era quando a mãe resolvia visitar a minha avó. Ela morava na roça, em Minas Gerais.
Eu me lembro que nós descíamos do ônibus num lugar bem afastado. Eu era pequeno, então a distância de caminhada eu me lembro que era bastante, porque eu chegava cansado na casa da avó. Nós descíamos numa estrada de terra, eu desci um vale, havia um vale e a minha avó morava bem no topo de uma pequena montanha. Lá no topo da montanha, alguém fez um serviço maravilhoso. Havia uma fonte de água na montanha e ela foi canalizada. Sabe aquele bambu bem grosso, bambu Brasil? Sabe? Ele é bem grossão. Canalizaram para o fundo da casa da minha avó. Eu então, menino, quando eu chegava na casa da avó, eu já estava morrendo de sede. E a primeira coisa que eu fazia antes de entrar na casa da avó, era impressionante. Parece que a avó já sabia quando nós íamos chegar, porque a comida já estava pronta. Eu me lembro que ela guardava a carne de porco na lata, cheia de gordura. Gente, eu tenho memórias maravilhosas desse período. Eu me lembro do cheiro da comida, eu me lembro da verdura fresquinha, eu me lembro do biju da farinha de milho. A minha avó servia isso para a gente. Mas antes de entrar na casa, eu ia atrás da casa onde tinha uma bica. Você sabe o que é isso, né? Era aquele tubo que foi sendo colocado. Ali na volta da bica tinha inhame plantado. Você sabe o que é inhame, né? Você já viu a folha do inhame? Ela é uma folha bem grande e ela é de um verde musgo muito bonito. Eu cortava uma folha de inhame, lavava ela, colocava debaixo da bica de uma água gelada, bebia aquela água até fazer assim, ó. Você já bebeu água dessa forma? Sim ou não? Pois é, minha gente. Jesus, ele é a fonte que é capaz de saciar não só o nosso corpo, mas a nossa alma. E ele tem água para jorrar, para saciar a nossa vida, muito mais do que nós temos sede. No entanto, o que tem acontecido é que eu e você, a sociedade, abandonou a fonte. Quem diz isso para nós é o livro de Jeremias. No capítulo número 2 de Jeremias está escrito, Jeremias 2, versículo 13: porque o meu povo cometeu uma dupla perversidade, abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas, que não retêm a água. Olha, meu irmão, essa declaração de Jeremias: o meu povo me abandonou a mim, eu sou a fonte de água viva, e o meu povo está cavando cisternas, que são cisternas furadas, cisternas rotas e fendidas, que não são capazes de reter a água. Nessa tarde, olhando para você, eu quero perguntar: onde você está indo matar a tua sede? Porque, minha gente, se nós abandonarmos a fonte, nós corremos o risco de ser um povo que vai morrer de sede. Um outro profeta, Amós, lá no capítulo 8, no versículo 11, diz a mesma coisa: virão dias, oráculo do Senhor, em que enviarei uma fome e uma sede sobre a terra, não uma fome de pão e nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Quando nós olhamos na sociedade, nós temos visto pessoas que estão sedentas. Por que, minha gente? Porque o povo está abandonando a fonte. E diz aqui a palavra de Deus, que chegaria um tempo, onde haveria fome e sede sobre a face da terra. No entanto, minha gente, nessa manhã, nessa tarde, nós estamos ouvindo Jesus dizer que Ele é a fonte que é capaz de saciar, de dar água para matar a sede do meu e do seu coração. Sobre a água, eu queria dizer algumas verdades. Primeira coisa, o homem não é capaz de viver sem água.
Não é capaz. No máximo, nós conseguimos ficar 3 dias sem beber água. Depois o nosso corpo começa a entrar num processo. A água, ela é utilizada para a nossa alimentação, para matar a nossa sede, para purificar-nos, para a nossa limpeza e higiene pessoal. No livro do Gênesis, ela aparece na Bíblia desde o livro do Gênesis. Na criação, aparece a água. Deus vai dizer que havia o caos, o Espírito de Deus paira sobre esse caos e o transforma, e Deus então cria, chama à existência aquilo que nós percebemos, Ele chama à existência a criatura, a água. A água aparece no dilúvio. Lembrando você que para atravessar o deserto, Deus abriu o mar vermelho. A água aparece novamente. As chuvas, o Wesley já disse mais de uma vez, que essa chuva é sinal da bênção divina sendo derramada sobre nós. No entanto, a água, ela pode ser uma das mais terríveis forças da natureza. Quando vem, por exemplo, uma tsunami, a gente sabe que há uma devastação. Então a água pode ser uma terrível força da natureza. Eu e você recebemos a água como um sinal no nosso batismo. Fomos regenerados ao sermos batizados em Cristo. Por que eu estou falando desse elemento, água? Para trazer para você hoje uma fala de São Cirilo de Jerusalém, no Catecismo dele, número 16. Preste atenção. Por que Cristo chama a água de graça do Espírito? Ele pergunta. Porque todas as coisas dependem da água, como as plantas e os animais. A água desce dos céus como chuva, e embora seja sempre a mesma, ela produz efeitos, uma na palma, outra na vinha, e assim em toda a criação. Ela não desce, ora como uma coisa, ora como outra, sendo, senão, permanecendo essencialmente a mesma. Olha o que ele está dizendo, minha gente. Que quando a água desce do céu, ela é a mesma água. Mas preste atenção, sendo essencialmente a mesma, ela se adapta às necessidades de cada criatura que a recebe. Do mesmo modo, o Espírito Santo, cuja natureza é sempre a mesma, simples e indivisível, ele reparte entre os homens a graça como bem entende. Como uma árvore seca que dá brotos quando regada, a alma dá fruto de santidade, quando a penitência a fez digna de receber o Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo não sofra mudanças, o efeito da sua ação por vontade de Deus em nome de Cristo são vários e admiráveis. Preste atenção, a um ele faz doutor da verdade da palavra divina, a outro ele inspira o dom da profecia, a esse o poder de expulsar demônios, a aquele a graça de interpretar as escrituras, a um ele fortalece com o domínio de si mesmo, a outro ele indica como socorrer o pobre, a aquele como jejuar e mortificar-se, a esse ele torna insensível às necessidades do corpo e prepara para o martírio. A ação do Espírito é distinta em distintas pessoas, embora seja o mesmo Espírito em si e sempre o mesmo. Em cada homem, dizem as Escrituras, revela o Espírito a sua presença de um modo particular para o bem de todos na igreja. Gente, que palavra maravilhosa de São Cirilo. Ele vai dizer que assim como a água que cai do céu, produz efeitos diferentes, um efeito na palma da mão, outro efeito na planta que é regada, outro efeito na vinha. Assim o Espírito, quando é derramado,
ele produz efeitos diferentes no nosso meio. Nessa tarde eu quero profetizar sobre a sua vida. O Espírito está pairando sobre esse ambiente. Você consegue perceber a presença dele? Sim ou não? Ao pairar sobre nós, ele está distribuindo novos carismas nessa diocese. Aqueles que creem, tomem posse dessa bênção no nome de Jesus. Se vai aplaudir, aplauda de uma vez, vai lá. O Salmo 62, que eu já trouxe para você, ele vai dizer assim: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor eu vos procuro, minha alma está sedenta de vós. Você pode repetir comigo? Levante os seus braços e diga: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor eu vos procuro, a minha alma está sedenta de vós. A tua alma está sedenta, sim ou não? Quem aqui tem sede de Deus, diga eu. Pois então, nessa tarde eu quero trazer para você algumas promessas que há para um homem e uma mulher sedento de Deus. Olha para o rosto desse irmão que está do seu lado, veja se ele está com sede mesmo, olha aí. Ele está com a expressão de alguém que é sedento? A expressão dele é de alguém que tem sede, sim ou não? Quem aqui quer receber nessa tarde as promessas de Deus para um homem e uma mulher sedentos, diga, eu quero. Quais são as promessas? Salmo número 1 vai dizer para nós assim: feliz o homem que não procede segundo o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Agora preste atenção na promessa. Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Ele dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Olhe para mim aqui. A palavra de Deus, ela dá uma promessa para os sedentos. Aquele que tem sede, o homem que tem sede de Deus, ele é como uma árvore que é plantada na beira do riacho. Todas as demais árvores podem estar secas, mas essa árvore, ela tem o riacho para abastecê-la. Ela nunca murcha, não desanima, ela produz frutos na época certa. Eu quero nessa tarde de hoje profetizar sobre você. Se você está sentindo que você está seco espiritualmente, eu quero declarar que o tempo de chuva chegou para a tua vida. Deus vai fazer chover sobre a sua vida nessa tarde. Amém, minha gente? Tem mais promessa. A primeira é que o teu ministério nunca vai secar. A primeira promessa é que o teu carisma nunca ficará inoperante, porque você está ali diante de um riacho que te abastece de água todo o tempo. A segunda promessa, Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar, Ele me conduz junto às águas refrescantes. Preste atenção aqui. Olha só o que o Senhor está dizendo. Ele é nosso pastor. Se você tem sede, olha o que o Senhor faz. Dá tua mão para mim. Levante-se. Vem comigo. Olha só o que o Senhor faz. Ele nos conduz para as águas refrescantes. Bebe um pouquinho dessa água, minha filha. Mata a tua sede. Quem quer que Jesus faça isso com você, Ele te levar para a fonte, diga, eu quero Jesus. Obrigado. É isso que Ele faz conosco, é Ele mesmo que nos conduz. Ainda uma outra promessa. Isaías no capítulo 44, diz para nós: eu derramarei água sobre o solo sequioso,
Eu falarei correr sobre a terra árida. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e minha bênção sobre os rebentos, sobre os teus rebentos. Talvez, como eu, alguns servos estejam passando por um momento de deserto espiritual. Tem alguém assim aqui? Levante a mão para que todos vejam. Pois é, os desertos acontecem na nossa vida. Mas mesmo no meio do deserto há oásis. E o Senhor está prometendo para você que está passando por um deserto: eu vou fazer jorrar uma fonte no meio do deserto. É uma promessa para o homem e mulher que são sedentos de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu já vi que todos vocês aqui de Londrina são muito sedentos. Quem são os sedentos que têm filhos aqui? Levante a mão. Sedentos que são pais. Fica com a mão levantada, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. A palavra de Deus faz uma declaração: eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Eu derramarei a minha bênção sobre os teus filhos. Um dos seus filhos vai dizer: eu sou do Senhor. O outro vai dizer: eu pertenço ao Senhor. Qual é a profecia? Os teus filhos serão cheios do Espírito Santo. E eu declaro isso nessa tarde no nome de Jesus. Não, os teus filhos não vão se perder nas drogas. Não, os nossos filhos serão homens de Deus. Nós passaremos a tocha acesa para eles. A nossa posteridade será cheia do Espírito Santo. Se você é sedento, olha o que o livro do Apocalipse vai dizer para nós no Apocalipse 21. Então, aquele que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente ele disse: está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tiver sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida. Pelo amor de Deus, você é sedento ou não? Então acolha essa palavra com uma salva de palmas, faz alguma coisa aí. Voltando no capítulo 7. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. O deserto, lá no deserto, quando o povo teve sede, Moisés feriu o rochedo. Eu pedi para você guardar isso. Na cruz agora, Jesus é o novo rochedo do Horebe. Ele foi ferido por mim e você. E ao ser ferido do coração de Jesus, jorrou sobre nós sangue e água. Quem quer beber dessa fonte que brota do coração de Jesus nessa tarde de hoje? E é interessante que nós estamos na igreja, nessa catedral que é a catedral do coração de Jesus, amém? Eu quero dizer para você, o coração dele está aberto nessa tarde. E continua jorrando água para matar a sede do seu coração. Alguém quer beber? Ferido, ele é capaz então de dar para nós uma nova e poderosa unção do Espírito Santo. Para finalizarmos, minha gente, a graça do batismo no Espírito é, portanto, um elemento essencial que inaugura a missão profética da igreja. Mergulhados no rio de água viva do Espírito, nós somos por eles impelidos a anunciar Jesus. É o próprio Espírito que, vindo sobre nós, nos dá forças para sermos testemunhas até os confins do mundo.
O coração de Jesus está aberto para mim, para você nessa tarde. Tem alguém sedento? Os sedentos fiquem de pé em nome de Jesus. Você prestou atenção na catequese de São Cirilo de Jerusalém? Quando o Espírito vem, a um ele faz profeta, a outro ele dá o dom de expulsar demônios, de curar enfermidades, ele distribui os carismas. A promessa que Deus fez para mim, para essa pregação, é que haverá um mover do Espírito distribuindo novos carismas para esse tempo. Eu não sei como vai ser, mas você vai começar a rezar por pessoas e elas ficarão curadas. Você vai começar a pregar no seu grupo de oração e conversões começarão a acontecer. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e milagres começarão a acontecer. Se levantarão profetas, se levantarão adoradores, se levantarão intercessores nessa diocese, porque um novo mover do Espírito está sendo iniciado aqui agora. Se você crê, levante os seus braços e comece a clamar que o Espírito venha. Solte a tua voz. Rafael, segura um pouquinho aí. Segura um minutinho aí. O que vocês estão fazendo mesmo? O que vocês estão fazendo? Está pedindo batismo no Espírito? Eu queria só fazer uma recordação para você. Nós nos habituamos a quase tudo. O ser humano é capaz de se acostumar até com a dor, gente. Mas nós não podemos nos acostumar com a presença. Você levanta os braços e você tem um jeito específico de pedir. Mas eu quero te dizer nessa tarde que a renovação carismática é um movimento pentecostal. Você consegue rezar de uma forma um pouco mais pentecostal, sim ou não? Pentecostal no sentido de alguém que nasceu em Pentecostes. Então levanta os seus braços aí. Faz alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. E comece a clamar em alta voz. Vem, vem, vem Espírito Santo de Deus. Eu tenho sede. Eu tenho sede, eu tenho sede, por isso dá-me de beber dessa fonte inesgotável. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, atualiza nesse momento as graças, os milagres, os sinais, como em um novo Pentecostes. Força na tua oração, não pare de rezar, até que você sinta que está cheio do Espírito. De braços erguidos, declare isso. Tu és. Sem ti sou dependente.
sede dessa fonte nessa tarde. Vem! Diga isso para ele, minha alma! Minha alma! Agora preste atenção. Nós vamos formar grupos de 3 pessoas. Grupinhos de 3, bem rapidamente, minha gente. Se precisar, pode sair para o corredor, pode vir para frente, não tem problema. Três, não 4, 3 pessoas. Se formar de 4, dá uma corridinha aí que vai ter gente para rezar com você. Fecha aí o pequeno grupinho. Faz um círculo. Olhe para mim. Fechou o grupinho? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele está aí no meio. Onde ele está? No meio. Nós vamos fazer da seguinte forma. Minha gente, a maior parte de nós somos servos. Seja livre no Espírito. Onde está o Espírito, aí está a liberdade. Você vai se abrir agora para todos os carismas: curas, milagres, profecia, palavra de ciência, inclusive repouso no Espírito. Se abra, deixa o Espírito agir. Um de vocês vem para o meio, agora não de joelhos, vem de pé, fique mais no meio dos dois. Os outros 2, gente, olhe para mim. Põe a mão, não tenha medo não, pode tocar. Isso, toque. Olhe para mim quem está no meio. O que você precisa dizer? Levante os seus braços aí. Quem está no meio? Diz assim: minha alma tem sede. Vai dizendo isso para ele. Quem está orando, comece a rezar no poder do Espírito. Peça o batismo no Espírito para esse filho. Se abra, meu irmão, fica livre. Comece a clamar que o Espírito venha. Comece a clamar que haja uma manifestação do poder de Deus. Receba agora, em nome de Jesus. Qual é o teu nome, filho? Fique cheia do Espírito. Feche seus olhos. Se entregue a Ele. Receba agora o fogo, a unção, a graça do batismo do Espírito Santo. Vá orando em línguas, ore no Espírito, deixa o Espírito agir em você. Oria candaralabaria xandaralabaria. Vá orando, solte a tua voz, ore no Espírito. Ori candaralabasuturiandaralabadaia. Xandari cantaralabasitriandarolori alabalari alabalari alabari 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 alabari. Agora faça silêncio, vai silenciando. Preste atenção. Se abra para o carisma da palavra de ciência e profecia. Não é para profetizar para todos, é só para ele ou para ela. Se Deus colocou alguma coisa no seu coração, pode partilhar com o irmão. Agora outra pessoa vai para o centro. Outra pessoa para o centro. Quem está no centro, olhe para mim. Você tem sede?
Ele vai dar na medida da tua sede. Levante os seus braços e diga isso para Ele: ô Espírito Santo, a minha alma tem sede. E você que está orando, solte a tua voz e comece a clamar que Ele venha. Comece a clamar que o movimento do Espírito aconteça. Peça os carismas, reze por milagres, peça curas nessa tarde. Clame o poder de Deus. Nós clamamos por avivamento. Reaviva a chama do dom de Deus que foi dada por cada um de nós. Vá orando, ore no Espírito. Ore a candara la balaria la baricandara la baria xandara la baricandara. Fique cheia do Espírito Santo. Fique cheia do Espírito Santo. Vai fazendo silêncio. Se coloque à escuta do Espírito. Deixa Ele falar. Deixa Ele trazer uma palavra para a vida desse irmão. Fale para o irmão aquilo que Deus colocou para você, ou pelo menos os sentimentos que vieram no teu coração enquanto você rezava. Agora o terceiro vai para o centro. O terceiro vai para o centro. Levante os seus braços e diga: minha alma tem sede. Minha alma tem sede. Diga isso para o Espírito Santo. Os que estão à volta, estendam as mãos e comecem a clamar. Comece a clamar que o Espírito venha. Vem, vem, amado da minha alma. Nós te desejamos. Toma o nosso coração. Toma a nossa alma nessa tarde. Fique cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique cheio. Beba. Beba. Xandara la baricandara la baricandara la baria la baria la baria la balia la baria la baria la baria la. Se coloque à escuta do Espírito. Deixa o Espírito falar ao teu coração. Se você tem uma palavra, pode partilhar a palavra com o irmão que está aí com você. Dá um abraço nesses irmãos que rezaram com você, que te levaram para a fonte. Agora volte para o seu lugar. Vamos unir as nossas mãos para encerrarmos. Da mão, vamos unir as mãos. Santo Agostinho, na homilia número 74, quando ele faz o comentário do Evangelho de João, ele diz o seguinte:
O Espírito Santo, ele é dado para aqueles que não o têm, para que tenha. Mas ele também é dado para aqueles que já o têm, para que o tenham em maior abundância ainda. Santo Agostinho está falando de quantidade. É possível ser ainda mais cheio do Espírito. Amém. Isso que você recebeu aqui está bom? Ou você acha que ele pode te dar mais? Eliseu pediu uma medida dobrada. Você quer mais? Sim ou não? Levanta o braço do seu irmão então. Peça os carismas. Pede o batismo no Espírito. Vem, Espírito de Deus. Comece a clamar. Derrama sobre nós os teus carismas, vem, Senhor. Vem, Derrama, Espírito vem, Santo. Espírito Santo. Solte a tua voz sem Vem, medo. Espírito Santo de Deus. Vem Ouve com autoridade, o clamor Espírito do teu Santo. povo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Manifesta Vem, o teu poder Santo. aqui. Vem, Espírito, Vem, Espírito Santo de Deus. Atualiza Espírito os carismas. Vem, Atualiza Espírito os de Deus. milagres. Vá orando em línguas. Solte a tua voz, sem medo. Ori candaralabaria labaria xandaralabaria labaria labalaria labalaria la xandaralabari candaralabaria labaludori andaralabaria labalaria 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 la sindaralabari candaralabaria labaria 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 labalaria labalaria labaria la la la. De braços erguidos, minha alma. Minha alma